Acabamos de ver a competência dos órgãos do tribunal, né? Lá no tribunal, como nós sabemos, ele tem uma organização, ele tem uns órgãos. Alguns exercem funções jurisdicionais, que nós sabemos que é a corte, as câmaras e os grupos de câmaras. Os demais, Conselho da Magistratura, Tribunal Pleno, Conselho de Supervisão, comissões, elas tomam decisões, elas decidem questões, matéria de natureza administrativa, né? Julgam às vezes recurso, mas recurso administrativo. Exercer função jurisdicional, como nós vimos, são só 3 órgãos: corte, grupos de câmaras e câmaras isoladas. Muito bem, então depois de vista a competência dos cargos de direção, a competência de cada um destes órgãos, né, do Tribunal Pleno, da Corte, da Corregedoria, que nós já vimos lá na Lei Complementar, do Conselho da Magistratura, do Conselho de Supervisão, das comissões, das câmaras e dos grupos, aí agora tem os artigos que vão tratar de como que esses processos, de como que os processos que o tribunal julga, como é que eles vão ser, como é que eles vão tramitar, como é que eles serão processados e julgados. Então são esses artigos daqui para frente. Então nesses artigos agora que nós vamos ver o que um processo é registrado, é feito o preparo, depois a distribuição. Depois nós vamos ver o papel do relator, o papel do revisor, nós vamos ver como é que é a pauta de julgamento, a relação dos processos, como é que é a sessão e, por fim, o acórdão. Então nós vamos ver os artigos agora do 36 até o artigo 88. Né? Mas antes disso, é oportuno, é conveniente expor para vocês que é o seguinte: o Tribunal de Justiça, como nós sabemos, ele não julga só recurso, né? O Tribunal de Justiça julga recurso, mas também julga ações originárias. Ele julga recursos, muitos que vêm lá das comarcas, da primeira instância. São mais de 300 comarcas, são centenas e centenas de juízes julgando, decidindo os processos e mandando, as comarcas todas mandando recursos para o tribunal, especialmente e principalmente a apelação, que nós vamos falar depois. Agravo de instrumento no cível, tem recurso em sentido estrito, tem apelação criminal, enfim. Então tem recursos cíveis e criminais que os juízes das comarcas estão mandando, vem para o tribunal. Tem recursos contra acórdãos. Então o tribunal julga recurso? Sim, julga muito, mas também julga ações originárias, que tem início, que tem começo lá no tribunal. Então, por exemplo, o mandato de segurança contra ato do juiz, é uma ação originária. O mandato de segurança contra um ato do secretário de Estado, um habeas corpus contra, quando a autoridade coatora for o juiz, uma ação rescisória, uma revisão criminal, um conflito de competência, né? Uma ação direta de inconstitucionalidade também. Então o tribunal julga recursos e julga ações originárias. Mas tanto o recurso como ações originárias, então quando o recurso chega aqui no tribunal, como as ações originárias são interpostas aqui em Belo Horizonte, né? Elas vão ser registradas, esses processos. Eles serão registrados, vão receber um número. Né? A partir daí terá esse número para você fazer a consulta processual e para identificá-lo. Eles vão ser autuados, que a gente fala, né? Eles vão receber uma capa de plástico, eles vão ser encadernados e vão ter uma identificação das partes, da comarca, do relator, dos advogados, né? Então eles vão ser autuados. Isso é publicado no Diário Judiciário, todos os dias, os processos que deram entrada no tribunal, sejam recurso, sejam ações originárias. Então, depois de registrados autuados, esses processos agora vão ser distribuídos. Eles vão ter início o julgamento. Então, a gente fala que vai haver a distribuição. A distribuição é você encaminhar os recursos ou ações para os desembargadores. Então, se tem processo que é da competência da Corte, eu vou distribuir entre os desembargadores da Corte. Se tem processo, e a maioria deles é das câmaras, apelação principalmente, recurso, eu vou distribuir para os desembargadores das câmaras. Ou se for uma ação rescisória, uma revisão criminal, eu vou distribuir lá para os desembargadores das câmaras. Então, distribuição é mandar o processo para o desembargador iniciar o julgamento. Não se esqueçam que lá na comarca o julgamento é feito por um juiz único, né, juiz singular. Aqui no tribunal, o julgamento é colegiado. Então, alguém tem que dar início, tem que começar. Esse que vai receber a distribuição, que nós chamamos de relator. Então, todo processo no tribunal, seja recurso, seja ações originárias, terá um relator. É um desembargador que recebeu a distribuição, que dará início ao julgamento. Ele tem, nós vamos ver nos artigos 64, 60, 61, 62, 63, quais as atribuições do relator.
né? O que ele faz? Mas, principalmente, ele tem que fazer uma decisão, um voto, que a gente chama. A decisão é provisória. Por que ela é provisória? Porque até que ela leve lá na sessão, quando então ele vai apresentar, se os demais acompanharem, esse voto se transforma num acórdão. Então, todo processo no tribunal tem um relator, seja recurso, seja ação originária. Essa expressão que vocês estão vendo aí do preparo, significa o seguinte: todo processo que é dado entrada no tribunal, seja ação originária, seja recurso, você tem que pagar as custas, tem as taxas processuais, né? Você tem que pagar. Então, fazer o preparo é pagar essas custas, é pagar essas despesas processuais. Nós vamos ver depois que, se um processo não tiver feito preparo, não tiver feito pagamento das custas, esse processo pode ser julgado, que a gente costuma usar essa expressão, ele vai ser declarado deserto, vai ser declarada deserção. O processo é julgado deserto, ou seja, nem vai ser julgado, porque não pagou, não fez o preparo. Bem, então vamos falar dos artigos que tratam do registro desse título chamado registro e preparo. Vão dos artigos 36 até o artigo 43. Então, no artigo 36 está dizendo o seguinte: todos os processos, então, os feitos que vão ser submetidos para julgamento no tribunal, para serem apreciados, eles vão ser registrados. Primeiro, se for um processo, se for um requerimento, uma petição, um pedido, que é atribuição da corregedoria responder, né, ou analisar, apreciar, então vai ser protocolizado lá na Corregedoria Geral de Justiça. A Corregedoria, fisicamente, ela funciona lá na Rua Gonçalves Dias, perto do Diamond, né? Antigamente ela ficava dentro do Fort Lafayette. Então, os pedidos, os feitos administrativos que são da atribuição da Corregedoria, eles deverão ser lá protocolizados. Lá tem um protocolo, um setor para receber. E os demais, todos os outros do tribunal, aí no protocolo geral, sim, do tribunal, né? Onde são recebidos, que funciona lá na Rua Goiás. Bem, esse registro, né, que todos os processos estão sujeitos, não só eles os processos, não só os recursos, não só as ações originárias, mas qualquer requerimento, qualquer pedido, qualquer ofício, qualquer petição, não é isso? Elas também vão ser registradas. Qualquer pedido vai ser protocolizado no tribunal e vai receber um número, quando a pessoa quiser cobrar uma resposta e tudo, né? Então, diz assim: ao registro referido no artigo estão sujeitos também requerimentos e petições relativos aos processos, aos feitos que estão em curso ou arquivados no tribunal, ou a direitos do interessado, algum direito, algum pedido que ele está fazendo. Muito bem, o parágrafo 2º diz o seguinte: esses processos judiciais, então, aqueles que são pela ação, mandato de segurança, habeas corpus e tudo, depois de feito o registro no protocolo geral, eles vão ser encaminhados para um setor chamado Gerência de Estruturação Processual. Ali vai ser colocado um número, né? Esse número é um número grande, que vai ter o número da comarca, vai ter o ano e vai ter o número do processo. Esse número é que será usado quando numa eventual consulta processual, lá no sistema, do computador, né? Então, nessa gerência vai ser colocado o número, a classe, se é apelação, se é mandato de segurança, se é agravo, se é habeas corpus, da classe no tribunal e demais procedimentos processuais pertinentes. E aqueles processos, aqueles recursos administrativos que são da competência do Conselho da Magistratura decidir, vão ser mandados diretamente da coordenação de protocolo e expedição para o cartório de feitos especiais. Lembrando que lá no tribunal, hoje, funcionam 25 câmaras. Cada câmara tem um cartório, tem um escrivão, onde os processos daquela câmara tramitam, são processados. Além desses 25 cartórios, tem os cartórios de feitos especiais, onde tramitam os processos da corte, dos grupos e os processos do Conselho da Magistratura, chamado cartório de feitos especiais. E tem ainda o cartório onde são processados recursos especiais, extraordinários e ordinários, que vão lá para o STF e para o STJ.